Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 10 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, dia em que estamos assim vivenciando com muita alegria o mês de setembro, mês da Sagrada Escritura, mês da Palavra de Deus, mês de nos reunirmos como família, como povo de Deus, para assim partilharmos a Palavra. Então convido você, convido toda a sua família para com muita alegria refletirmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolo: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espírito mau também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta terça-feira da 23ª semana do Tempo do Comum vai nos convidar à oração, ou seja, nos faz um convite à oração. Então Jesus sobe a montanha para rezar, para se comunicar com o Pai. Veja que o Evangelho inicia nos inserindo na cena bíblica do diálogo de Jesus com o Pai, que sempre precede nos textos bíblicos os importantes momentos da comunidade de fé. O Evangelho acaba com uma bonita afirmação: a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Certamente, irmãos, podemos dizer assim, caros irmãos, queridas irmãs, que esta força vem de Deus, vem do seu encontro com Ele. Então, nos discípulos e discípulas de Jesus, ou seja, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, podemos correr um grave erro no anúncio da Boa Nova e o de pregar a nós mesmos. Sem a força do alto, corremos o risco de aparecermos em detrimento daquele que deveríamos anunciar, o próprio Jesus Cristo. Então, é no diálogo com o Pai, é na oração, que podemos ter a força e aprender de Deus essa bonita e difícil arte de anunciar Jesus Cristo ressuscitado, o Cristo, o nosso Salvador. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, percebemos que antes de escolher os 12 apóstolos, a quem entregaria a sua igreja, Jesus foi à montanha, passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai foi que ele tomou a iniciativa de escolhê-los conforme o Pai lhe havia anunciado, revelado, segregado. Então Jesus não agiu conforme a nossa sabedoria humana. Por isso não nomeou os melhores, não nomeou os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenaram. Sabemos, portanto, que dentre os 12 havia traidores, havia descrentes, pretensiosos, ambiciosos, e que nenhum deles era exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos do seu Pai, e por isso não relutou em chamá-los. Ele sabia que para realizar a sua missão teria que enfrentar dificuldades também com seus escolhidos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeito, mas mesmo assim não desistiu e foi com eles até o fim. Desse modo, caros irmãos, queridas irmãs, fica bem claro para cada um de nós que Jesus veio ao mundo não apenas
apenas para nos salvar da morte eterna, mas nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é proposta. Então, muitas vezes, meus irmãos, queridas irmãs, nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientações para a nossa caminhada. No entanto, nos falta a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sobre a orientação do Espírito Santo. Veja que no primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando, estamos nos frustrando, mal entendemos que fizemos as escolhas erradas e culpamos a Deus pelos acontecimentos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos também estar firmes e convictos em tudo quanto for revelado pelo Pai, sobretudo em oração. Amados irmãos, queridas irmãs, a sua palavra é garantia para confirmar o que ele nos confidenciar durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientação. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso mestre, e com ele nós aprendemos a viver sem temor o que Deus nos determinar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, como você tem tomado decisões na sua vida? Você também se põe a entrar em oração para tomar essas decisões na sua vida? Você confirma na palavra de Deus essa sua decisão? Quando você ora as coisas não acontecem de acordo com o que esperava, qual é a sua reação? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos transformarmos em apóstolos do seu Filho Jesus, para que, movidos pelo Espírito, possamos ser sinal da presença dele neste mundo tão carente de salvação. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira, e que desça sobre vocês, sobre a sua família e sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo, que é o nosso Salvador.